ser... Olha, vocês quase me esqueceram de gravar aqui. Isso, e mudar para o speaker, senão fica aparecendo a carinha de todo mundo. Ok? Então, vamos lá. Nós vimos no domingo passado os 3 estágios da desconexão. A mágoa, o julgamento e a aversão. Né? A mágoa é aquela coisa que Prita Di acha que a gente tem uma compreensão básica sobre a mágoa, né? Sobre esse tipo de ressentimento. E mesmo assim, poucos de nós sabem como se libertar da mágoa. Nós não aprendemos a sair da mágoa, né? Nós não aprendemos a sair da mágoa. Nós aprendemos a ficar magoado, isso sim. Mas a sair da mágoa a gente não aprendeu. Nossos pais não aprenderam. Nós estamos aprendendo agora. Então, quando a mágoa surge, nós não sabemos como agir. Ou nós mergulhamos nesse estado de sofrimento e ficamos carregando essa mágoa por muito tempo, desde crianças, e separamos, interrompemos relacionamentos por causa disso, ou então a gente finge que a gente não está magoado, que não tem sofrimento, vai em frente, deixando isso reprimido e pondo embaixo do tapete a mágoa, né? Nós precisamos fazer uma pausa para observar a mágoa, nós precisamos olhar a mágoa. Olhar os estados de sofrimento e carregar no colo, ficar olhando assim, até que ele exploda, né? Seja entre em autocombustão, de tanto você olhar para ele para ver o que é que está acontecendo com você. Né? O segundo estágio, se você continua magoado e carregando essa mágoa, você vai para o segundo estágio, que é o julgamento, e aí então você para de se conectar, você para de ouvir o outro. Você só ouve a sua própria ideia sobre a sua própria mágoa, né? E quando os parceiros julgam, eles param de escutar. E o respeito, muitas vezes, sai de cena. O que você achava bacana, lindo, charmoso, fofinho, né? As bobagens, as músicas, as historinhas de um casal, de repente vira um monte de irritação. Ninguém quer mais saber de gracinhas, não, quando está nesse estágio. E, finalmente, se você mantém o estágio de julgamento que vai separando cada vez mais, você entra no estágio de aversão. E a aversão é esse estágio em que você não aguenta mais as atitudes, nem os comportamentos, nem as ações do outro. Você simplesmente toma abuso, que nem meu pai dizia, tomou um abuso, você não quer mais, você fica irritado, imensamente irritado com o outro. Não é, Carolina? É. E a sua experiência com o outro é totalmente distorcida, fica totalmente distorcida, né? Aí você talvez procure uma saída de dopamina rápida, né? Outros relacionamentos talvez, outras coisas que você pode fazer para passar rapidamente essa irritação, ou então você vai continuar nesse estágio, né? E não importa quais são os motivos, não importa como começou, onde começou, o importante é que dissolver a mágoa é essencial. É essencial. Essa é a ideia principal. É essencial. Você pode, em qualquer estágio que você tiver num relacionamento, você pode escolher a conexão. Você pode escolher se conectar. Não se esqueça disso. Isso é um resumo rápido daquilo que a gente leu no domingo passado. Então, uma boa noite para cada um de vocês que já entrou, que já começou, já chegou aqui depois e que vai acompanhar a leitura de hoje na página 122. Né? O que é mais importante é essa pergunta que eu adoro e que ficou no final, que é você tem que escrever, até fiz um post com ele. O que é mais importante? É permanecer com a mágoa, permanecer na mágoa, num relacionamento, ou nutrir o relacionamento? O que é que você acha mais importante? E muitas pessoas, a maioria, escolhe inconscientemente ficar com a mágoa. Esquece de nutrir o relacionamento, porque a mágoa se torna mais importante. E nós vamos falar hoje sobre isso, nós se torna autoobsessiva. Então, veja bem, hoje nós começamos na página 122, a sombra da monotonia. Nós vimos a sombra da mágoa num relacionamento, né, de casal.
E agora vamos ver a sombra da monotonia, da monotonia, ok? Todo mundo pronto? Aqui todo mundo pronto também. Hoje nós tivemos um manifesto maravilhoso com a Prita Di, então muita gente está ainda nesse estado de Shavasana da Prita Di. Eu estou ainda, eu não fiz a Shavasana que eu deveria fazer, mas vou fazer depois disso. E vamos continuar a leitura, que quem está escrevendo é a Prita Di também, ok? Grace, querida, você entrou, que linda. A Aninha, querida, está aí. Caru, também, um beijo para vocês. Se você não tem o livro, você fecha os olhos, não é para ficar olhando para mim, não. É para ouvir. Você não precisa, quando você vai escutar de você, não precisa não ficar olhando para minha carinha, não. É para fechar os olhos e ouvir. Ou então, pôr o olho aqui no seu livro. Pôr o olho aqui no seu livro, ok? Não vai esquecer. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, já para começar, põe as duas mãos no seu livro, tá? Põe as duas mãos no seu livro, feche os olhos e respire conscientemente. Tudo que a gente faz, a gente tem que colocar uma intenção no começo. A intenção é o carro-chefe. A intenção arrasta você para onde você tem que ir. Só o desejo não leva muito, não, mas a intenção arrasta. Então, você coloca uma intenção, e para você tomar uma intenção em alguma coisa que você vai fazer, você respira antes, você pausa. Ninguém faz uma intenção voando aleatoriamente no meio do barulho. Você pausa, respira conscientemente. Isso, inspira, 1, 2, 3, pausa. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, pausa, expira. Jejum da respiração. Que delícia que é pausar. Solta. Isso. Aí, nesse silêncio, nessa pausa, você coloca a intenção. E aí sim, vai reverberar em todo o seu ser. Intenciona no seu coração espiritual, né? Intenciona, você pode até pôr a sua mão no coração, num gesto de reverência a essa intenção, e intencionar que essa leitura, esses ensinamentos, o que nós vamos ler, se torne experiência vivida. Não fique apenas como mera informação, mero conhecimento intelectual, mas se torne a sua verdade vivida. Intencione isso de todo o coração. Tome uma respiração longa e abra os seus olhos devagar. É uma delícia pausar. Adoro pausar. Por mim, eu ficava pausando o dia inteiro, assim. Né, Angela? Angela também gosta, né? Ficar na pausa, na respiração consciente. Ok. Então, pega seu livro, página 122. Hoje é a 17ª, 18ª leitura. E nós estamos finalizando, fechando, lá, logo mais fechando o último, o terceiro capítulo, o terceiro segredo sagrado, terceira jornada da vida, tornar-se um parceiro centrado no coração. Hoje vai ser a 16ª? Ok, a Dani me disse. Então vamos lá, a sombra da monotonia. Acharam aí no livro? Quem não tem o livro pode comprar online, chega 2 dias depois. E quem não tem o livro pode entrar em qualquer momento, toda hora que você entrar nesse livro, ele vai falar alguma coisa para você.
até coloquei uma lembrança que o Facebook me mandou essa semana, de um videozinho que eu fiz falando da leitura do livro há 3 anos atrás. Até hoje, eu fico muito feliz de ler esse livro. Vamos lá. A Sombra da Monotonia. Ok? Eu quero compartilhar a história de um casal que veio do leste para a academia, ECA. A administração da academia aguardava por eles, mas os dois não apareciam. Finalmente, um dos membros da equipe recebeu um telefonema dizendo que ainda estavam no táxi, que os levaria até o campus. Saíram do aeroporto, entraram no táxi, não tinham chegado ainda. E dentro do táxi eles tinham a maior briga, a pior briga das suas vidas. Eles estavam gritando um com o outro. Ele estava furioso, ela chorava e eles decidiram voltar para casa, no meio do caminho para o ECA. O membro da equipe que escutou, o Daza que atendeu o telefone, escutou o relato com calma e sugeriu que, já que haviam saído de casa de tão longe com a intenção de encontrar o amor, talvez devessem pelo menos fazer uma última tentativa. Então o casal continuou o trajeto e chegou ao campus. A realidade da situação dos dois era a seguinte: Doris queria o amor de Clark mais do que tudo na vida e se sentia completamente negligenciada. Como resultado, ela estava fervilhando de mágoa. Clark, por outro lado, tinha suas dúvidas sobre a relação deles. Nos últimos meses, seu pensamento obsessivo recorrente era de que talvez não fosse o homem certo para Doris. Talvez não fosse homem o suficiente, e isso só lhe trazia insatisfação. Ele estava passando por um momento difícil nos negócios. O estresse das perdas constantes o fizeram engordar, e seu cabelo se tornava cada vez mais ralo. Tudo lhe causava um senso de inferioridade. Seu corpo, sua situação profissional, sua incapacidade de amar. Quando Clark e Doris começaram o 4º dia do processo, ambos já tinham se acalmado o suficiente para conseguir observar suas próprias verdades interiores. Clark entendeu que seu problema real não era Doris e se tornou extremamente consciente do fato de que lutava contra si mesmo. Enquanto ele se concentrava apenas nos próprios desafios, distanciava-se dela. Ele percebeu que estava mergulhado em um estado de desespero e de inferioridade. E era isso que causava a distância entre eles dois, entre ambos. Durante a meditação do campo ilimitado, com Krishna Ji e com Prita Ji comigo, diz ela, ele despertou para o estado de inteireza. Sentiu o poder da inteligência universal atravessar a sua consciência. E conforme a experiência mística transcorria em seu interior, ele teve a certeza absoluta de que a vida se tornaria bela e a sua sorte melhoraria. Mudaria. Naquela vastidão, a sua luta consigo mesmo perdeu a força. Clark despertou para a verdadeira beleza de Doris. Era como se a encontrasse depois de muito tempo separados. Doris, por outro lado, percebeu no processo que era um ser humano desconectado e que, de fato, ela não sabia amar. Desde a adolescência, ela confundia amor com uma ânsia por ser amada. No processo, não resistiu à verdade sobre a sua obsessão por si mesma. Presta atenção, a obsessão dela por si mesma. Um profundo senso de humildade surgiu na sua consciência, ajudando-a
a se perdoar pelo sofrimento que causara a Clark e a si mesmo. Após o processo, os dois encontraram um parceiro romântico e um amigo verdadeiro no outro. O relacionamento deles continua se manifestando até hoje com enorme apreço de um pelo outro. Na página 124 agora. Talvez você não esteja consumido pela mesma sombra de mágoa que Clark e Doris sentiam. Porém, mesmo assim, nossos relacionamentos parecem dolorosamente rasos quando nós não vivemos em um belo estado de conexão. Por que não estamos encontrando a satisfação que buscamos? Às vezes, o problema não surge entre o casal, mas na vida e nos desafios que ela impõe. Incapazes de lidar com as dificuldades que surgem, sucumbimos a um estado sombrio de preocupação, irritação e ansiedade. Atolados nesses estados de aflição, acabamos nos deixando consumir pela tentativa furiosa de resolver problemas, a maioria dos quais é inexistente, imaginária ou exagerada. E nos tornamos incapazes de lidar com situações reais de maneiras que criem mais felicidades e bem-estar para todos. Muito importante esse parágrafo. Presta atenção você que está olhando para os seus relacionamentos. Às vezes o problema não é entre o casal, mas é com a vida, com os problemas que a vida traz. O casal vai bem, mas os problemas que surgem, que normalmente são problemas criados, nem são reais, são exagerados, eles surgem como uma dificuldade imensa que causa preocupação, ansiedade, irritação, impaciência, medo, insegurança. E isso acaba afetando o casal que iria bem, que estava bem, tá? Percebendo que estão nesses estados, eles não percebendo que estão nesses estados, o casal fica impossibilitado de se comunicar, perde a conexão. E esse estado interior cansa e exausto. Nossa experiência sensorial se torna sem graça. O casal perde a graça da experiência dos sentidos, da experiência da atração, da conexão física deliciosa entre um casal. Essas dificuldades, essa impaciência, essa preocupação, essa irritação com os problemas que a vida traz, que muitas vezes são exagerados, acabam fazendo com que essa atração, o relacionamento sensorial entre o casal perca graça. Desenvolvemos uma mente com pensamentos antigos sem qualquer inovação. Nós ficamos repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas inseguranças. Encontrar com o outro que era legal, que estava bem, deixa de ser emocionante, deixa de ser legal. Perde a graça realmente. O relacionamento se torna deteriorado, talvez oferecendo certo senso de segurança ou de conforto, mas nenhum prazer interior. Nós nos agarramos ao outro de maneira possessiva, não porque adoramos viver juntos, mas porque temos medo de viver sozinhos. Muito importante isso. Muito importante. Isso nos lembra de uma velha história chinesa. É como o conto de um homem que tinha medo da própria sombra e vivia apavorado com o som dos seus próprios passos. Um dia, enquanto ele caminhava,
As nuvens se afastaram e o sol criou uma sombra enorme. O homem entrou em pânico e, tentando fugir dela, começou a correr. Não importava o quão rápido ele se movia, era impossível escapar da sua sombra e do som dos seus passos. Ele continuou correndo e correndo até desmaiar de cansaço e morrer. Se esse homem tivesse parado e sentado sob uma árvore, o barulho dos passos acabaria e a sombra teria desaparecido. É bem interessante essa historinha, né? Porque ela parece inócua, mas ela tem um sentido muito forte. Você correndo atrás da própria sombra, você corre com medo dos seus próprios passos. Essa é uma metáfora? Se esse homem, quando nos deparamos com a segunda sombra, a primeira foi a sombra da mágoa, agora é a sombra da melancolia, da monotonia, desculpe, não é a melancolia, uma sombra da monotonia. Quando nós deparamos com essa segunda sombra nos cobrindo, tentamos fugir, pegar rotas de fuga, fugir indo à academia, procurando divertimentos variados ou nos tornando viciados em trabalho, em álcool, em compras e até em falar. Algumas pessoas não conseguem parar de falar, de tagarelar. Vocês conhecem pessoas assim? Dessa forma, elas fogem da sua decepção com a vida, falando o tempo inteiro. Alcoholics, workaholics, and speechaholics. Não sei falar isso. Pessoas viciadas em falar, não param de falar o tempo inteiro, comentam sobre tudo, tem que falar alguma coisa a respeito de qualquer coisa, enchendo o mundo e o espaço das suas vidas com palavras, como se isso fosse ficar parado em silêncio, ela fica completamente perdida e sem segurança, tá? Com certeza você conhece alguém assim. Ou então você já teve uma fase da sua vida que você falou pra caramba também, até a exaustão. Chega no final do dia, você está exausta, não sabe do quê, por quê? Porque falou o dia inteiro, saiu o dia inteiro, pegou rotas de fuga o dia inteiro. Às vezes, para fugir do vazio, desse vazio interior, desconfortável, nós nos jogamos em relacionamentos que dão picos instantâneos de dopamina. Se apenas conseguíssemos parar e observar essa sombra, sem fugir dela, nós nos aproximaríamos da luz e evoluiríamos para um belo estado de conexão. Se ao menos você pausar. Se ao menos você pausar. E agora aqui a gente pausa. Coloque suas mãos sobre o livro e feche os olhos devagar. Isso, respira um pouquinho. Faça uma pausa nesse lugar. Pause aqui. E eu quero lhe perguntar uma coisa. Reflita profundamente sobre a resposta que você vai dar para si mesmo. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o tema central do seu filme agora? Pensa no tema central do filme da sua vida agora.
Qual seria o título do seu filme sobre a sua vida? Seria o seu nome? Seria você? Qual seria o propósito de todos os personagens do seu filme? Todos os personagens do seu filme ali, com um propósito no seu filme. Qual seria esse propósito? Dar mais destaque à sua história, a você? Ou você se vê com o papel de melhorar a vida dos outros personagens e trazer mais prazer para o filme da sua vida? Como seria o seu filme? Qual seria o seu título? Os personagens seriam apenas coadjuvantes? Deus? Respire aí. Tome uma longa respiração agora. E abra seus olhos devagar. Talvez você queira registrar alguma coisa, anotar no seu caderno de bordo aí o nome do título, o nome do filme, a história que você chegou para você agora. Faça isso. Volte na página 125. O labirinto da autoobsessão. Quando a autopreocupação se torna um hábito, a nossa mente tende a vagar pelo passado ou pelo futuro. Podemos nos perder tanto pelos caminhos da lembrança de algo que aconteceu lá há meia hora, há um ano ou há uma década, como também podemos nos perder pelas trilhas imaginárias das futuras possibilidades dolorosas que virão. Ai, o que será que vai acontecer comigo? Com a vida? Com a família? Quando a autopreocupação se torna um hábito, presta atenção na primeira frase. Quando você está só preocupado, a autopreocupação se torna um hábito e você faz isso de forma inconsciente, mecanicamente, sem perceber, a sua mente tende a vagar pelo passado ou pelo futuro. Ou você está sempre pensando em alguma coisa que aconteceu faz um minuto, dois, um dia, um ano, uma vida, ou você está se preocupando com um futuro que pode ser bem caótico. Geralmente, as suposições a respeito do futuro, quando você está no estado de autopreocupação, são caóticos. Ok? Na antiga mitologia da ilha de Creta, contavam lendas sobre escravos sendo jogados num labirinto impossível de escapar.
nas profundezas desse labirinto, havia um monstro gigantesco chamado Minotauro. Ele tinha uma cabeça de touro e o corpo de um homem. E aqueles que eram jogados lá naquele labirinto, os escravos acabavam sendo comidos pelo Minotauro. Eles se perdiam, não voltavam mais. Essa é a historinha de Creta, da mitologia. Quando nós nos habituamos a viver no passado ou no futuro, ou seja, quando no estado de autopreocupação você se habitua a viver ou no passado ou no futuro, nós seguimos por esse labirinto interminável em que nós somos engolidos por nossos próprios estados de ansiedade ou de arrependimento. 2 minotauros, no passado e no futuro. Quando nós nos perdemos nesse estado de autopreocupação, nós nos habituamos a viver no passado ou no futuro, seguimos por esse labirinto interminável, tem 2 minotauros lá dentro, que vão comer você. Seus estados de ansiedade e os seus estados de arrependimento. Página 126. Nós nos tornamos pessoas amarguradas que não conseguem estar presentes para o outro. Tá? E nós nos perdemos nas lembranças de como um relacionamento deve ser ou não deve ser. Nós ficamos na ideia do que deve ser um relacionamento, do que não deve ser um relacionamento. Para superar as decepções da vida, buscamos desesperadamente estímulos ou prazer. Porém, a mente que só anseia por satisfação se torna facilmente entediada, já que está sempre buscando experiências novas e melhores. A mente cansa rapidamente de tudo. Ela se torna rapidamente entediada. Os estados de mágoa e monotonia são estados auto-obsessivos de consciência. Nessas duas condições, na mágoa e na monotonia, você só se preocupa consigo mesmo. O outro não existe quando nós estamos desconectados. A desconexão é profunda, é um fato. Sabemos que a leitura dessa jornada da vida as 3 faces da desconexão, a sombra da mágoa e a sombra da monotonia, pode ter trazido à tona aí para você algumas verdades desconfortáveis sobre os relacionamentos mais importantes da sua vida. Muito desconfortáveis. Lembra-se, na semana passada, alguém escreveu assim, ai, dá até medo de ouvir. Sim, causa desconforto ouvir sobre essas coisas. Muitas pessoas que embarcam nessa caminhada de autoconhecimento se surpreendem ao descobrir que suas relações foram construídas sobre alicerces instáveis. Outras sentem medo, olha aí, de terem se afastado demais do parceiro para conseguir consertar as coisas, apesar de terem tido uma conexão profunda no passado. Mas daí entrou a mágoa, entrou a sombra da mágoa, entrou a sombra da monotonia, e parece que não dá mais tempo, é tarde demais para voltar naquela velha, antiga conexão que era tão maravilhosa. O que aconteceu com a gente?
Às vezes é assim. Outras pessoas sentem medo de terem se afastado demais e aí não dá mais tempo. E elas nos perguntam, diz Prita Di, se nossos relacionamentos têm uma base instável, será que podem ser salvos? Podemos encontrar uma maneira de nos conectar mais? E se já temos uma profunda conexão espiritual com nossos parceiros, como que nós mantemos essa chama acesa? Receita do bolo, né? Como é que a gente faz em Prita Di? É possível ainda salvar um relacionamento que teve uma conexão profunda antes? E se nós temos uma conexão, uma profunda conexão espiritual agora, como é que a gente faz para manter isso? Então, ela fala sobre a luz da visão espiritual. Como nos libertamos desse inverno interior doloroso? Não apenas lidando com aceitar o sofrimento, não apenas isso. Não apenas administrando o tédio que sentimos no nosso relacionamento. Sabe o que é administrar tédio? Você conhece já viu esse filme aí na sua vida? Administrar tédio, ficar criando ideias de prazer, de entretenimento, de movimento, para fazer de conta que não tem o tédio? Já conhece essa? Com certeza. Não apenas administrando o tédio que sentimos em nosso relacionamento. Não basta não nos distrairmos das mágoas e das inseguranças. Não basta. Como podemos encontrar uma conexão e despertar desses pesadelos auto-infligidos? Esses pesadelos que nós criamos para nós mesmos. A resposta é com o apoio de uma visão espiritual para o nosso relacionamento. Essa aí é a receita do bolo da Prita Di. Então vamos voltar lá para o primeiro segredo sagrado por alguns instantes. Lembra dele? A visão espiritual. A visão espiritual pode ter um forte poder na formação de conexões. As pessoas têm visões espirituais para os seus negócios, para as suas carreiras, para a sua saúde. Lembre que a nossa definição de visão espiritual é uma visão para o nosso estado interior que afeta tudo o que fazemos e criamos. Visão espiritual é a visão que você tem para o seu estado interior, porque o seu estado interior afeta tudo que você faz, tudo que você cria. Pense nisso. Você quer ser apenas um companheiro, um amigo, um líder? Ou você quer ser um companheiro, um amigo, um líder feliz e realizado? Essa é uma pergunta séria e de extrema importância, porque sem uma visão espiritual, você levará o estresse para tudo que você fizer. Até mesmo os melhores relacionamentos e os maiores sucessos não lhe trarão alegria, porque você vai levar o estresse para onde você for, se você não tiver uma visão espiritual para o que você faz. Até mesmo os melhores relacionamentos e maiores sucessos não lhe trarão alegria. Mais uma vez, é preciso lembrar que só podemos viver em 2 estados: o de estresse, o sofrimento, e o belo estado de ser. Só 2. Não tem um terceiro. Se você não estiver num belo estado de ser, a única alternativa será você viver num estado de estresse. Certo? A sua vida vai na frente, o seu estado interno vai na frente, e a sua vida, os seus relacionamentos vão atrás. A decisão mais importante, e aí grifa, a decisão mais importante que alguém pode tomar sobre um relacionamento, não se trata de onde comemorar. Não se trata de onde comemorar o aniversário de 1, de 10, de 25 anos de casados. Nem qual é a lista de convidados
ou como você vai fazer uma festa para celebrar isso. Não se trata disso. A questão fundamental é em que estado vocês vão estar, vão se relacionar nesse dia em que você faz aniversário de casamento. Em que estado, a partir de que estado você vai se relacionar nesse dia? E em todos os outros dias antes dele e em cada dia depois desse dia. Essa é a pergunta fundamental. Qual é o estado em que você vai se relacionar antes, depois e nesse dia? O resto é o resto, é raso, certo? É confortável viver em estados de desconexão? Ou se tornou essencial para você viver em um belo estado de amor, prazer, paixão, gratidão de um pelo outro? É legal ficar em estados de desconexão? Tudo bem, a gente administra. Ou se tornou alguma coisa muito importante para você viver num belo estado com o seu parceiro, com a sua parceira? Você tem uma visão do afeto que deseja sentir pela pessoa amada? Tem uma visão espiritual da alegria que deseja levar para a vida do outro em todos os momentos que estão juntos? Você tem uma visão espiritual sobre isso? A visão espiritual é você saber qual é o estado em que você vai se relacionar com o outro. A partir de que estado você vai se relacionar com o outro? Você tem uma visão espiritual para isso? Será que você consegue tornar o adjetivo tão importante quanto o substantivo? Será que é capaz de deixar de ser apenas o companheiro de alguém e passar a ser um companheiro amoroso de alguém, um companheiro conectado de alguém, um companheiro alegre de alguém? A visão espiritual se trata de você viver em um belo estado de ser, conectando-se com as experiências interiores das pessoas que você ama. Uma visão espiritual começa de maneira muito simples. Começa quando nós nos perguntamos o seguinte: em que estado eu quero viver? Em que estado eu quero viver? Em que estado eu quero que o meu amado viva? Como eu posso impactar o estado interno do meu amado, da minha amada, e torná-lo ainda mais belo, mais feliz? Como eu posso impactar e deixar o outro mais feliz? Que tal, hein? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui no Zoom. A cara da Ângela. A Ângela está impaciente hoje. A cara da Márcia. Márcia morre de dar risada. Aqui no Instagram eu não consigo olhar vocês. Eu queria ver as suas carinhas. É tão importante esse trecho, essa contemplação que a Rita G sugere. Volta durante a semana, lê outra vez, vai olhar no seu relacionamento. Se você não estiver se relacionando com ninguém, assim, de maneira mais... Olha os seus relacionamentos de amizade, olha outros relacionamentos que você teve na vida. Aprende com você mesmo. E não fique triste nem chateado, não fique achando que você não... Ave Maria, eu não faço tudo errado, não tem importância, eu também faço. A gente vai aprendendo, vai olhando e vai vendo. E quando você, vê, você se torna livre daquela carne. Ver é ser livre. Ver é soltar peso. Ver é soltar o corpo. Tirar a pedra da mochila. Em que estado que eu quero que o meu amado viva? Todo dia você olha para a cara dela, para a cara dele e pergunte para si mesmo, em que estado que eu quero que ela viva o dia de hoje, que ele viva o dia de hoje? Em que estado eu quero viver hoje, esse relacionamento? Viver a vida, esse relacionamento aqui. Quanto mais nos fazemos essas perguntas, com coragem e honestidade, mais difícil se torna justificar a permanência nos estados de sofrimento e mágoa, julgamento ou aversão, seja por uma hora, um dia, um ano ou uma década.
Quanto mais você se pergunta, mais você descobre, menos você quer ficar nesses estados terríveis, esses estados de mágoa, de aversão, de julgamento, de desconexão. Você vai acabar ficando, você vai começar a escolher ficar num belo estado. Né? E aí você entra na consciência, deixa a consciência atravessar você. Né? Viver desconectado se torna inaceitável. Se isso parece impossível, nós prometemos para você, diz a Prita G, não é impossível. Não é. Eu atesto a Prita G, não é impossível, é possível. Quando nos comprometemos a viver em um belo estado de conexão, a monotonia e a separação desaparecem e a vida parece ganhar novo fôlego. Muda o estado. Porém, para isso, geralmente precisamos repensar nossos conceitos de amor e de conexão. Há um defeito fundamental na maneira como a sociedade moderna compreende as ligações entre as pessoas. É um engano alimentado pela cultura. Como resultado, muitos de nós anseiam por algo que nunca sentimos, que nós nunca sentimos. O belo estado de conexão não se trata de satisfazer as expectativas do outro de maneira obsessiva. Nem se trata da virtude cultivada de colocar as necessidades do outro, do amado, acima das suas próprias. Faz favor de riscar isso aí com muita vontade. Isso, dá uma espreguiçada aqui nessa hora, acorda, né? Mas será possível. Lê outra vez. Risca, grifa. O belo estado de conexão não se trata de satisfazer as expectativas do outro de maneira obsessiva, nem se trata da virtude cultivada pela cultura, muitas vezes pelas famílias, de colocar as necessidades do amado acima das suas próprias. Não se trata disso, não. Não se trata de planejar, dar para ganhar. A conexão não é um sacrifício, nem é uma estratégia, nem é uma estratégia. A conexão é um estado de ser. Não é uma negociação, não é um jeito de pensar para poder receber o do outro daquela coisa do jeito que você gostaria. Esse parágrafo assim tem que ficar assim numa bola dourada para você ler todo dia. Um relacionamento baseado em conexão não significa um relacionamento livre de conflitos, de jeito nenhum. Os dois estão vivos, não estão? Não significa que você ou seu parceiro ou parceira nunca mais se sentirão chateados ou assustados ou sozinhos ou irritados, de jeito nenhum. Significa, sim, que você dissolverá estados de separação, de mágoa, no momento em que surgirem, desenvolvendo um estado de conexão no seu eu interior. Um relacionamento baseado na conexão significa que você vai dissolver os estados de separação, de mágoa, na hora que eles aparecerem. É isso que significa a conexão. Você escolhe estar conectado. Você escolhe nutrir o amor e não a desconexão. Em um belo estado de conexão, é uma alegria se relacionar. A própria vida se torna uma experiência alegre. Quando convidamos esse tipo de amor a entrar em nossas vidas, nós não nos sentimos mais separados do outro. Somos seres diferentes, sim, mas extremamente conectados. A tristeza do outro lhe afeta. A alegria do outro lhe dá prazer. Vocês se incendeiam com o seu amor e total presença. Vira uma festa. A Terezinha está dizendo que está totalmente grifada essa parte.
Grifa que é para poder você ler até você integrar e virar a sua experiência pessoal. Essa experiência de conexão. Não é só para ficar no conhecimento bonito, intelectual, que lindo ler, olha como a Elô lê legal, né? Não tem nada a ver com a Elô, não tem nada a ver com a minha voz, com a letra da Prita Di, com a experiência da Prita Di, tem a ver com a sua experiência, com a sua vida, é isso que tem que ver. Queremos lembrar que o amor e a conexão não são encontrados apenas entre companheiros românticos. Esses belos estados de ser podem ser sentidos com amigos, com filhos, com netos, clientes ou até com completos desconhecidos. Aí ela conta uma história que eu adoro. Vamos ver se eu consigo contar dessa vez sem chorar, porque sempre eu choro. Eu fico extremamente comovida com essa história. Sunil visitou nosso campus para uma sessão de mentoria particular com Krishnadi. Sou uma pessoa muito amorosa, disse ele para nós assim que chegou. Um filho muito carinhoso. Meus pais até moram na casa do lado da minha. Porém, ao se aprofundar em si mesmo, Sunil percebeu que, apesar de suas atitudes serem responsáveis e carinhosas, seu estado de consciência era um estado desconectado. Ele não aguentava ouvir o pai falando por mais de 10 minutos, que era algo que deixava ele extremamente incomodado. Na adolescência, ele tomara a decisão de largar a escola e trabalhar em Mumbai. O pai ficara chocado e o pressionara a continuar os estudos, porém agora acabara cedendo e contando que o filho mandasse a metade do salário para a casa dele todos os meses. A experiência de Sunil em Mumbai foi dolorosa. Ele sofreu muitas crueldades. O clima da cidade não o deixava nem um pouco confortável. Quase imediatamente, ligara para casa, pedindo para retornar, mas o pai insistira para que continuasse aonde estava. Nos 6 meses seguintes, Sunil telefonara para casa todos os dias, implorando para voltar. Finalmente, amargurado com o fato de que o pai se recusava a lhe ajudar, ele parou de pedir, mas continuou mandando dinheiro para casa. Em seu aniversário de 21 anos, seu pai lhe deu um presente. Passei todo esse tempo investindo o dinheiro que você mandou para casa, explicou ele. Sunil pegou o cheque e jogou o cheque em cima da mesa. Não preciso disso, ele disse. Posso ganhar 10 vezes mais do que esse valor. Ele nunca superou a tristeza de sentir que seus pais o abandonaram em seu momento de maior necessidade. E nesse estado de sofrimento tornou-se obcecado em provar ao pai que poderia vencer na vida. A decisão de cuidar financeiramente dos pais fora dele. Aquela era a sua maneira de dizer, eu não sou o vilão dessa história aqui não. Quando Sunil se apaixonou pela mulher com quem eventualmente se casaria, também encarara o relacionamento como outra maneira de vencer. Ela foi muito paciente com o seu comportamento, até terem uma filha. Pare de zanzar por aí, avisou a esposa. Quero que você fique em casa com a nossa filha e me ajude. Sunil achou que ela estava sendo controladora demais, e então ele se recusou. Com o tempo, os dois se divorciaram e foram morar em partes diferentes do país. Desde então, ele tentava cumprir seu papel como pai, vendo a filha algumas vezes por ano, quando ela podia lhe visitar, mas aquilo não passava de um dever. A maior descoberta sobre seus relacionamentos ainda estava por vir. Em um profundo estado de quietude, após sair de uma sessão mística e de meditação do campo ilimitado com Krishnadi, que fazia parte do seu curso, Sunil viu um caranguejo atravessando a passarela do jardim. Seu coração e o seu cérebro explodiram com sentimentos de compaixão e de amor. Ele sentiu uma ligação imensa, um senso de pertencimento e cuidado pelas árvores, pelos peixes do oceano, pelas crianças cujas risadas atravessavam o jardim. Seu coração despertara
para o amor. Ah, meu Deus, pensou ele, então essa é a sensação de amar? É isso o que significa sentir? Amar algo? Esse estado o transformou. Ele viu um caranguejo. Ele viu. Eu te vejo, caranguejo. Ele viu o caranguejo caminhando devagar. Ele viu o outro atravessando a passarela do jardim. E explodiu dentro dele um sentimento de amor por tudo o resto. Esse estado transformou Sunil. A intensidade da experiência que ele teve naquele momento diminuiu após alguns dias, porque ele ficou mergulhado, encharcado daquela experiência de amor vários dias. Todo o ser dele ficou encharcado de amor. Mas Sunil passou devagar, depois de alguns dias, mas Sunil nunca mais na vida foi o mesmo. Ele decidiu morar meio período na mesma cidade em que a filha de 8 anos vivia com a mãe, para passar uma semana por mês com ela. O primeiro dia que passaram juntos, a menina o tratou com muita hesitação, como sempre fazia. Porém, desta vez, ele sabia como se conectar. O estado de amor tomou conta de tudo, enquanto ele se conectava aos desejos e pontos de vista dela, e às picuinhas com os amigos da escola. Após algumas horas, a filha não conseguia parar de falar de tão feliz. Quando ele nos contou sobre a transformação no relacionamento entre eles dois, ele disse, meu peito está até dolorido, porque sempre que eu vou buscá-la na escola, ela me vê de longe, sai correndo e pula em cima de mim. Sunil também encontrou uma companheira linda, que se considera afortunada por ter achado um homem assim. No trabalho, além de compartilhar os lucros trimestrais, ele também se concentra em deixar os funcionários mais felizes. A história de Sunil é o caso clássico de uma pessoa que desperta para o amor e que agora é capaz de amar todo mundo. Essa jornada rumo à verdade requer extrema coragem e muita paixão. Não é algo para amantes preguiçosos que desejam apenas prazer instantâneo. Não é algo para amantes preguiçosos. É um caminho para aqueles que desejam transformar a sua consciência. É importante ressaltar que nem todos que embarcaram nessa jornada decidiram permanecer nela, com seus companheiros atuais. Sim, é verdade que viver em um belo estado de ser afetará profundamente as pessoas ao seu redor. Os seus relacionamentos se tornarão mais harmoniosos e felizes de maneira natural. Você atrairá pessoas boas e amorosas para a sua vida. Mas esse compromisso com a verdade interior, também ajudou muita gente a fazer as pazes com o fato de que estão seguindo caminhos muito diferentes dos seus parceiros. E elas ficaram em paz com isso. Viver em um belo estado de ser não se trata de permanecer em situações infelizes ou perigosas, mas de cultivar, mas viver em um estado belo de ser, se trata sim de cultivar uma quietude interior, para podermos tomar decisões a partir de um estado de conexão e de amor. Está aí outro parágrafo muito importante. Esse estado esse compromisso com a sua verdade interior ajudou muita gente a fazer as pazes com o fato de que estão seguindo caminhos muito diferentes dos seus parceiros. Porque viver em um belo estado não se trata
de permanecer em situações infelizes nem em situações perigosas, mas sim de cultivar uma quietude interior, para podermos tomar decisões a partir de um estado de conexão e amor. Se isso parece assustador para você, tome coragem. O estado de amor e conexão pode ser alcançado por todos aqueles que são valentes o suficiente para percorrer a jornada até o segredo sagrado da verdade interior. E aí põe as mãos sobre o livro e feche seus olhos. E respire nessas verdades profundas que nós acabamos de receber aqui. Respire aí. Pause aí. Pause aí e preste atenção no seu coração. Respire aí no seu coração. Se você quiser, você pode colocar seus dedos assim, apontando para o seu coração. Gentilmente tocando o seu colo, no centro do peito. Sinta o seu coração. Sinta como se você estivesse jogando ar para dentro do seu coração. Respire por um tempo assim. E aqui Preta G sugere para você, passe um tempo sozinho. Passe um tempo sozinho caminhando consigo mesmo. Medite hoje, amanhã, medite essa semana sobre como seria viver livre de todas as suas dores emocionais. Visualize como seria olhar nos olhos do seu companheiro e da sua parceira, como se ouvisse, se estivesse vendo o outro pela primeira vez. Sinta como seria acordar todo dia com um sorriso no rosto e participar da vida das pessoas que você ama, já que você não está mais perdido em pensamentos perturbadores. Permita que essa paixão por viver em um belo estado de ser crie raízes no seu interior. Já são 8 horas. 15 minutos já. Vou deixar vocês com essa meditação, essa sugestão de Preta G. Caminhe durante a semana, caminhe sozinho, medite, contemple essas possibilidades maravilhosas.
ser livre, na possibilidade de ser livre das dores emocionais, dos pensamentos perturbadores, na possibilidade de viver, sentir, desfrutar da vida com o seu parceiro, seu amado, sua amada, seus amores, sem os pensamentos perturbadores. Respire profundamente. Permita que a bênção da unidade chegue ao seu coração e ajude você, facilite para você viver nesse belo estado de conexão. Receba a Diksha da consciência iluminada. Focalize o centro da sua sobrancelha, no chakra Agnya. Receba a Diksha da Chaitanya, Diksha da consciência iluminada. Aí nesse lugar, no centro da sua sobrancelha.
Respirem profundamente. Devagar. Deixando integrar essa energia que acabaram de receber. E apenas começa a agir em cada um de nós. Com muita gratidão a todos vocês. E alegria pela companhia, pelo desejo de ouvir, de aprender, de se deixar transformar, se deixar a consciência ser transformada, se abrir para isso, se abrir para os ensinamentos, para a sabedoria ancestral, para a sabedoria da humanidade. Gratidão a Preta Di, que nos traz essa prática e esse livro. Ela é Krishna Di. Gratidão a cada um de vocês por estarem comigo nessa jornada desse livro que eu adoro. Paulinho, Angélica, gratidão por estarem chegando aqui, receberem a Diksha. Gratidão com muito amor. Agora nós vamos para o Zoom. Se você quiser ficar mais um pouquinho conversando sobre o que você ouviu, dos ensinamentos, nós ficamos mais um pouco no Zoom. Encerrando aqui a transmissão pelo Instagram. E se você quiser ouvir outra vez a leitura, essa leitura fica gravada no meu feed. E também eu subo no YouTube Elo Teixeira, a gravação do Zoom. Você pode buscar lá quando você quiser. E ouvir. Eu falei, não é para ficar olhando para minha carinha, não. É para ouvir. Vai ouvindo. Quanto mais, melhor. Mas vai integrando em você. Muita gratidão. Um beijo especial aí para vocês em Cambridge. Que bom. Namastê. I love you. Namastê. I love you. Até domingo que vem. Continuamos no Zoom. Hamsa Soham Ekam. Hamsa Soham. Hamsa Soham. Hamsa Soham Ekam. Quem quiser trazer uma experiência, uma palavra, uma história, por favor, faça isso. Esse momento é o momento do satsang, e o momento do satsang significa a hora da verdade, a hora que a gente, uma comunidade, compartilha aquilo que vem no coração dela, com verdade. Então, levante sua mãozinha para eu poder chamar vocês. E tá gravando. Eu vou desgravar, vou parar a gravação, porque aí vocês podem ficar tranquilos. Eu agradeço imensamente e até domingo que vem.